maníacos! Vamos falar hoje sobre uma surpresa: as garrafas lotadas de carboidrato. Principalmente para dia de provas ou dia de pedais longos, é fazer uma garrafa com 120 gramas de carboidrato. 120 gramas de carboidrato, para você ter uma ideia, seria o equivalente a, estamos aqui com uma Energy Pro da Sudract, 4 porções de 30 gramas daqui, ou seja, 2 dosadores, dá 8 dosadores da Sudract, dá 120 gramas. Nossa, mas por que 120 gramas? Porque o pessoal do Pro Tour usa 120 gramas de carboidrato, por que eu não vou usar? Eu que tenho um FTP de 1/3 de alguém do Pro Tour. Brincadeiras à parte, 120 gramas de carboidrato você não precisa tomar de uma só vez, você não precisa tomar de uma só hora, você pode dosar isso ao longo, ou também nos dias que você está competindo, igual eu fiz no Letap e no Grand Cup, dá para você realmente tomar uma garrafa por hora e você ter uma boa ingestão de carboidratos, sem gastar muito, tá bom? Então a parte principal é que você consegue tomar isso gastando pouco. Como que vamos fazer isso? Fique ligado. Vamos lá, a receita para a nossa garrafa de 120 gramas é muito simples. Você vai precisar de frutose, eu tenho um pouquinho aqui de frutose, eu utilizo 54 gramas de frutose e utilizo 67 gramas de maltodextrina, né? De 1 para 8, então na verdade dá 121 gramas. Por que eu utilizo isso? Novamente, no episódio anterior eu falei, porque tem muitas pesquisas recentes falando que a mistura perfeita é de 1 de glucose ou malto, que acaba virando glucose, para 0,8 de frutose. Então, juntando esses dois, eu chego no número mágico de 120 gramas nessa proporção. E daí, se eu coloco só isso, eu já tenho tudo que eu preciso, tá bom? Então, se vocês não querem gastar muito dinheiro, só fazendo essa mistura você já tem aqui os 120 gramas. Porém, eu também gosto de adicionar um pouco não, eu coloco bastante citrato de sódio, que é para repor os sais minerais. Então, em vez de ter que tomar cápsulas de sal, eu utilizo o citrato de sódio. Você pode utilizar sal também, se você preferir. Nesse caso, você coloca metade, tá bom? Por que escolher utilizar sal ou citrato de sódio? Questão financeira, você pode utilizar sal, vai também repor, mas o citrato de sódio tem um sabor um pouco melhor, não fica tanto aquele sabor salgado a sua bebida, tá bom? Então, se você quiser citrato de sódio, se você não tiver, utiliza sal. Eu já utilizei os dois e os dois funcionam muito bem. E daí também, como que eu vou dar sabor a isso, né? Se eu só colocar os carboidratos, vai ficar com gosto de água com açúcar. Daí, no caso, eu utilizo aqui isso aqui? Não, isso aqui. Eu utilizo aqui um sabor artificial de limão, mas se você quiser, você pode colocar qualquer sabor que você quiser. Você pode tacar um quisuca ali dentro, você pode espremer um limão se você quiser, pode misturar um pouco de suco, o que você preferir. Por que eu preferi utilizar o sabor artificial de limão? Porque dá um pouco mais de longevidade, né? Então, se eu, por exemplo, espremo o limão, precisaria fazer isso só na noite anterior e algumas vezes congelar, não, senão pode começar a ficar amargo. E também porque eu gosto de depois embalar as minhas misturas para ficar fácil de misturar com a garrafa. Então assim fica fácil de viajar também quando eu utilizo todos os elementos em pó. Nunca testei com quisuco, quem sabe aí um Tang quisuco também dê certo. Precisa dar uma olhada lá o que tem de ingredientes, mas pode ser que dê certo. E daí, por último, isso sim é bem... esses dois eu diria, né? Tem que ter sabor e tem que ter hidratação. Esses dois são realmente bem opcionais, que é baseado na bebida da Maurten, que eles têm uma fórmula do hidrogel, que supostamente a bebida, quando entra em contato com a acidez do seu estômago, ele se transforma num gel que é mais rapidamente absorvido pelo seu intestino. Tem validade isso? As pesquisas mostram que não aumenta a absorção, porém deixa em aberto a questão do conforto gastrointestinal. Então, se você é alguém que tem dificuldades em consumir bastante carboidratos por hora, principalmente quantidades como 90, 100, 120 gramas por hora, pode ser que você fazer essa mistura do hidrogel funciona.
Então eu utilizo um pouquinho de pectina e um pouco de alginato de sódio. Pectina é um aglutinador natural que está presente em várias frutas e o alginato de sódio vem das algas. Então misturando os dois, o que acontece? Quando a sua bebida da garrafa entra em contato com a acidez do seu estômago, ele vai dar uma gelificada dentro do seu estômago e vai daí ser mais facilmente absorvido pelo intestino. Essa pelo menos é a teoria, tá bom? Quem tiver interesse, busca por hidrogel, que hidrogel nada mais é do que alginato de sódio misturado com pectina na sua bebida da garrafa. Tá bom? Então esse aqui realmente é opcional, é indicado para quem tem problemas ou quem quer consumir altas quantidades por hora e pode ter algum desconforto. Vamos então fazer. Como que eu faço isso? Muito simples. A nossa balança de todo brasileiro. Vamos lá, coloquei a garrafinha, tara na garrafa para a gente medir. Então, relembrando, é 67 gramas de malto. A malto não pesa muito, então realmente fica bastante volume. Passou um pouquinho, eu não sou assim exatamente, a gente é de família espanhola aqui, a gente faz tudo numa base do taca. Passou 3 gramas, tudo bem, não tem muito problema. E daí 54 gramas de frutose. Uma bola aqui que eu vou dar uma amassada aqui. Então estava 70 gramas antes, eu vou colocar aqui em 120. Aí, 121. Perfeito. Eu vou medir aqui agora o citrato de sódio, que é para eu não ficar desidratado. Então, o que eu faço aqui? Amanhã que vai ter um dia extremamente quente, eu vou colocar 4 gramas de citrato de sódio. Geralmente, se é um dia mais normal, eu coloco por volta de 1 grama, 2 gramas. E em dias extremamente quentes, que eu sei que vou suar horrores, eu coloco daí 4 gramas. Se for sal, você corta pela metade, tá bom? É 2 gramas de sal em dias extremamente quentes para uma garrafa. Então tem aqui 4 gramas, vamos colocar aqui na garrafa. Prontinho. E agora vamos para a receita aqui do hidrogel. Do hidrogel, então, eu preciso de 500 miligramas, ou seja, meia grama de alginato de sódio, o que dá mais ou menos meia colher de chá, tá? É bem pequenininho, então alginato de sódio é bem caro, mas você usa bem pouco sempre. Então meia colher de chá de alginato de sódio, e daí também é meia grama, ou seja, 500 miligramas de pectina. Então tem aqui a pectina, meia colher de pectina, e aqui a sua bebida já está pronta, só que está sem sabor. Então, para colocar o sabor daí, novamente, você pode ou espremer um limão, ou colocar algum suco, ou colocar um quisuco. Eu gosto de utilizar um aroma artificial, simplesmente porque é mais prático e eu consigo embalar isso. Então, eu utilizo 1 colher de chá de aroma artificial, coloco aqui dentro e daí nós temos aqui a nossa preparação. Muito bom, como vocês podem ver, eu estou utilizando aqui uma garrafa de 700, tá bom? Você pode também utilizar uma garrafa de 500, só que vai ficar daí mais concentrado. Eu não recomendo você usar as 2 garrafas só com essa solução. Por quê? Que fica bem concentrado. Então é sempre bom ter uma garrafa de água ali também junto para não ficar tão enjoativo. Então se você carrega 2 garrafas, eu geralmente deixo uma de água e uma com a solução. Como eu vou estar pedalando de gravel com a mochila de hidratação nas costas, o que eu faço é utilizar uma garrafa e a outra também. Então eu utilizo as 2 garrafas cheias e eu tenho 2 litros de água nas costas para poder dar uma diluída, tá bom? Então essa aqui é a solução. O que fazer aqui agora? Daí é só você colocar água, a água da onde a gente tem o nosso estúdio aqui. A água a gente mora aqui é potável, porque é de fonte. E daí chacoalhar bem. Então fecha aqui, chacoalha bem a garrafa. Chacoalha bem a sua garrafa.
E uma coisa, você vai ver que a garrafa vai ficar com... ele não se dissolve imediatamente. O que eu recomendo sempre fazer isso na noite anterior. Então você faz isso na noite anterior, deixa na geladeira, de manhã vai estar tudo dissolvido perfeito, tá bom? Você fazer isso na hora ou um pouco antes do pedal, você realmente vai ter que ficar engolindo pedacinhos aqui, tanto de pectina, alginato, quanto também dos carboidratos, né? Uma alternativa, se você for viajar, é você, se você tem alguma coisa, colocar num saquinho ou num potinho aqui a solução e colocar na noite anterior. Então, quando a gente viaja aqui para participar de uma prova, eu levo ele sempre assim. Então, eu embalo eles a vácuo, mas você pode colocar num ziplock ou algum saquinho aqui a solução e só misturar na noite anterior. Muito bom, então tá aí a receita da nossa garrafinha, bebidas líquidas, 120 gramas de carboidrato, puríssimo, não tem gordura, não tem fibras, não tem proteína, só tem exatamente o que o seu corpo precisa quando pedala, que é carboidrato de 1 de glucose para 0,8 de frutose. Daí isso aqui no caso eu vou congelar e daí no dia que eu for pedalar eu descongelo para tomar. Eu até levo na bicicleta congelado, que até chegar lá já está descongelado já. No próximo episódio a gente vai começar a entrar nas coisas um pouco mais complexas, mas não muito, que é o gel e depois a nossa barra energética. Fica ligado, não esquece de se inscrever, de dar like, de ativar as notificações e de ter qualquer pergunta, comenta aí que a gente vai tentar responder da melhor forma possível, ou se a gente não souber, trazer alguém que saiba aqui para responder as suas dúvidas. Valeu? Tá aí, hidratado, preparado, carboidrado, não sei. Tá pronto para pedalar? Nos vemos aí no próximo episódio.